Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje vamos falar aí nosso time de valorização e bons e baratos para a 21ª rodada, né? Um time para ganhar cartoletas aí, né? Um time para valorização e outro time aí alternativo, né? Buscando pontuação aí com jogadores mais baratos, jogadores nem tão visados assim, tá certo? Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente aí a conhecer o canal e se inscrever. Portanto, sem muitas delongas, sem perder muito tempo, bora lá pro Vitão. Vamos lá então, gente. Pessoal, esse aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Olha o Mané Cartola, esse franzinho das cartoletas, para quem quiser acompanhar. Fez 43.40, mas pontuação para esse time não nos importa muito. Importa o que? É o ganho de cartoletas. E nesse quesito até que fomos bem, valorizamos aí um pouquinho mais do que 8 cartoletas. Certo? Esse time aí, como eu sempre falo aí nos vídeos aí, para quem já acompanha o canal, ele é montado aí para valorizar mais de 10 cartoletas, né? Nas últimas duas rodadas aí, por terem sido rodadas difíceis aí, a gente vem patinando aí, valorizando 8 cartoletas em média aí. Mas vamos fazer um time aí para tentar passar dessas 10 cartoletas nessa rodada, certo? Vamos, o Alisson aqui, ó, de maneira geral não quero explanar muito o time não aqui, ó. Felipe Jonathan, João Paulo foi bem demais, fechou o gol, né? Fez 10 pontos. Alisson muito bem, dando assistência, certo? Rodriguinho, eu botei ele estrategicamente, sabia que ele ia começar no banco, né? Tinha essa possibilidade de rodada passada, mas pô, ele tava precisando de menos 3 pontos para começar a valorizar. Daí eu pensei, deixa ele no banco, se ele entrar faltando 5, 10 minutinhos, já vai valorizar um monte. Não deu outra, tá? Então, de maneira geral, foi bom. O Yuri Alberto deu assistência. Fiquei satisfeito aí com o desempenho do time de valorização, mas vamos vender ele aí. Como eu falei no vídeo anterior, no vídeo do time principal que eu já lancei na terça-feira, ou seja, quem quer ver bastante estatística, quem quer ver as melhores opções, né? Em tese, estão no time principal. Terça-feira eu gravei vídeo, vai ter um cardzinho logo aqui em cima aqui, ó, ou uma descrição logo abaixo. Quem quiser assistir é só ir lá e buscar as estatísticas que lá eu consigo explorar melhor. A rodada começa sábado aí, com Chapecoense e Palmeiras, na Arena da Condá, às 17 horas, mercado fecha às 16h30, então já falei, live sábado ao meio-dia, como a gente sempre faz, certo? Vamos botar aqui, ó, goleiros, colocar variação, né? Os que estão em tese mais desvalorizados, né? Mas a gente sabe que isso engana um pouco. Vamos aqui para o nosso querido Catimb States, né? Que eu brinco, ou Catimb Stats, certo? Inclusive, o segundo turno agora está com preço promocional, R$ 21,90, né? Você assina até o final do Cartola, o segundo turno inteiro, um único pagamento. Colocando o cupom Mané Cartola, tudo junto, ganha 10% de desconto. Certo? Já deixei tudo prontinho aqui, ó, goleiros, né? Mínimo para valorização. Ah, inclusive, quero convidar aí para quem gosta de jogar ligas apostadas, ligasdomané.com.br. Tem link logo abaixo aqui na descrição. Site Ligas Apostadas do Mané aqui. Rodada 21 já está aberta. Está dando aí em média 150, 200 times, já conseguimos até passar de 200 times. A premiação sempre está girando aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.000, né? Tem a mensal de setembro aqui, ó, que está em andamento, que é uma liga clássica, para quem não gosta de jogar liga de tiro curto, né? Mas essa já está fechada, né? Mas tem a já de outubro aberta. E a de segundo turno está em andamento, mas já fechei as inscrições, a única liga sem capitão, certo? Então quem quiser vir aqui a se inscrever, muito fácil, intuitivo. Tem algum tipo de dificuldade, enfim, me chama aqui no WhatsApp, eu vou atender com o maior carinho. Inclusive aqui no Instagram do Mané, Mané Cartola FC tudo junto, também tem link logo abaixo aqui na descrição, certo? Eu já postei aqui, ó, os vencedores, né, da rodada número 20, certo? O senhor Claudecir, né, Claudecir Bragas, grande Claudecir, forte abraço, né? Já não é a primeira vez aí que o seu Claudecir fica entre os primeiros, levou R$ 702 para casa, apostou R$10, acho que vale a pena, não é tão disputado quanto as ligas, né, maiores aí, né, e dá pra gente brincar, curtir legal e com um pouco de sorte aí levar um dinheirinho. Todos já receberam a premiação, pagamento em 24 horas, não gosto de gravar meu vídeo, né, de início de rodada sem fazer os pagamentos. Inclusive já botei os cardzinhos aqui, ó, de confronto com maior média, de gols com menor média, confronto histórico, né, e o cardzinho de arbitragem da rodada passada aqui, ó, eu coloquei, vou colocar agora depois desse vídeo também. Então quem quiser seguir lá no Instagram vai ser muito bem-vindo. E é por aqui também no Instagram que eu atualizo os times, né, para rodar. Time principal, bons, baratos, valorização, porque muitas vezes tem algumas alterações que tem que ser feita antes do fechamento do mercado, depois da live, certo? Vamos lá então. Goleiros, mínimo para valorização. O Everson, com certeza, não vou explanar aqui, já explanei lá no vídeo do time principal. O Everson é uma das melhores opções, né? O Atlético Mineiro é um dos times que menos sofre gols aí no campeonato, né? Vende alguns SGs dentro de casa. E o Sport é um dos piores ataques do campeonato, já está 5, 6 jogos sem fazer gol. O Everson é uma das melhores opções, mas está super valorizado aqui, ó. É de 8,70, goleiro mais valorizado da rodada para começar a valorizar. Então vamos para a parte de baixo, que é o que nos interessa, mesmo porque eu já falei. Quem quiser olhar lá as estatísticas completas, né, o cruzamento de scout completo, tem link logo abaixo na descrição, um cardzinho que já passou aqui ou vai passar ainda,
Tá certo? Nessa parte de baixo, dos goleiros mais desvalorizados aqui, ó, tem alguns goleiros que me interessam, tá? O Marcelo Carné não tem um bom desempenho fora de casa, tá? Tá aparecendo em menos 0.70, vou até abrir rapidamente aqui, ó, pra ver para vocês, ó, tá com uma média fora de 1.44 em 8 jogos. Vai enfrentar um Atlético Paranaense que costuma fazer gols dentro de casa, e realmente, ó, o Carné fora de casa, complicado, tá? Só abrir pra mostrar porque ele é o goleiro mais desvalorizado, certo? Matheus Teixeira, segundo goleiro mais valorizado. Fico com uma certa ressalva também. Não tem uma média tão boa em casa. 2.06 em 8 jogos. Seria menos 0.60 para começar a valorizar. E é outro goleiro aí, ó, que não vem com bom desempenho. A única pontuação boa que teve foi quando manteve aqui o SG contra o Juventude e fez 8 pontos. Isso lá na 10ª rodada. Vai enfrentar agora o Bragantino, que fora de casa é osso duro de roer. Neste caso, o Bragantino no Davi Abichedi, em Bragança Paulista, tá comendo mosca, tá? Tá mal, mas fora de casa ele é o segundo melhor visitante da competição aí, ó. Tem uma média de 1.50 de gols feitos, né? E uma média de 0.70 de gols sofridos. É um time que joga muito bem fora de casa. E o Bahia vem melhorando? Vem. O Dabov deu uma acertada ali no time? Deu. O Bahia vem numa crescente, né? Principalmente do ponto de vista ofensivo. Defensivo conseguiu manter o SG contra o Santos, mas vai enfrentar uma equipe que fora de casa costuma fazer gols, tá? Aqui, ó. O Bragantino aqui, ó. Costuma fazer gols. Passou em branco em algumas oportunidades. Passou. Quando pega um sistema defensivo um pouco melhor aqui como de esporte, né? Não costuma fazer gols, mas em alguns jogos, em algumas oportunidades, faz mais de um. O Bahia, por sua vez, é que não inspira muita confiança. Como eu falei aqui, ó, só manteve SG contra o Bragantino. Então eu vejo um goleiro de risco. Tá desvalorizado. Quem quiser dar uma arriscada aí, o nosso querido Matheus Teixeira, né? Mas ele não tem um desempenho tão bom. E mais do que isso, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no Bragantino. Ó, o Bragantino tá atrelado ao SG, as pontuações cedidas, né? Grandes. Como o Marcelo Boeck aqui, ó, quando na 13ª rodada conseguiu manter o SG, o Fortaleza, né? O Bragantino não fez gol, foi 9.5. De maneira geral aqui, ó. É um time que não costuma ceder SG aqui, ó. Olha só, os últimos jogos aí não vem cedendo SG. Então tá um pouco complicadinho aqui. Tá um pouco complicadinho pro Matheus Teixeira. Mas é o segundo goleiro mais valorizado. Mas a partir daqui já começa a melhorar. Pra mim aqui tem dois goleiros aqui que valem muito a pena pra rodada. O primeiro é o Everton, né? Que vai enfrentar a Chapecoense. Pior mandante da competição, cede alguns SGs em casa, tá desvalorizado, precisa de 0.30, menos 0.30, tem uma média fora de 5.50 em 4 jogos, ou seja, costuma jogar melhor fora do que em casa. Aliás, o Palmeiras vem jogando melhor fora do que em casa, né? Se a gente vier aqui, ó, colocar base, Palmeiras ainda é o melhor mandante? É, mas olha só, teve 3 derrotas em casa nos últimos 5 jogos, né? Caiu em casa. Como visitante, Palmeiras é o 8º, já fora de casa perdeu a última aí, ó. Mas vinha de 3 vitórias consecutivas aí nos últimos 5 jogos, ó. Empatou a penúltima e perdeu a última, né? Então vem jogando melhor fora de casa, mas tem que ter uma certa ressalva aí, porque o Palmeiras vem numa decrescente, mas o Everton tá com um bom desempenho sim fora de casa. É um goleiro que dificilmente negativo aqui, ó, quando tomou 2-0 do Galo no Mineirão aqui, na 16ª rodada, 16ª rodada, não negativou, né? De maneira geral costuma pontuar bem, principalmente por causa do SG, certo? E vai enfrentar uma Chape aí, ó, que costuma ceder bons pontos aí, ó. Principalmente quando não faz gol. Quando faz gol vai ceder poucos. Essa que é a verdade, né? Mas se a gente olhar aqui o confronto aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no confronto. Isso aí eu já mostrei no time principal, ó. Pior mandante da competição, uma média de 0.56 gols. Uma média baixa. 7º melhor visitante, Palmeiras. Jogando fora de casa, uma média de 0.78 de gols sofridos. O Palmeiras não é um time de tomar muito gol aí, ó. Pode ver aqui, ó. Só tomou os 2 do Galo. De maneira geral aí, ó. Costuma segurar esses Gs, né? Jogando fora de casa. A Chapecoense, por sua vez, aí, ó, que é um time que cede alguns SGs, ó. Cedeu contra o Corinthians, cedeu contra o Santos, né? Não é um time de fazer tantos gols em casa. Então é um dos melhores goleiros aí para valorização para a rodada? Acredito que sim, tá? Acredito que sim, mesmo que o Palmeiras precise virar a chavezinha. Só tem que ficar de olho aí qual é que vai ser a escalação do Palmeiras, já que vai ter Libertadores agora no meio de semana, né? Semana que vem, vai semifinais, jogo muito importante. E aqui o Richard tá me agradando demais para essa rodada, porque o Richard é um dos goleiros com melhor média em casa, 5.33 em 6 jogos, precisa de 0.20, é mais barato do que o Everton para valorização, preço também influencia, certo? E olha só o desempenho dele, muita regularidade, claro que muito da pontuação boa dele é por causa do SG, pode ser, mas aqui ó, tomou gol do Fortaleza, fez 6 pontos com 7 defesas, tomou gol do Flamengo, fez 5 defesas, 4 pontos, né? É um goleiro que costuma fazer defesas, vai enfrentar um Santos aí ó, que por sua vez é um time que para ceder pontos fica muito atrelado ao SG. Não, na verdade o Santos anda fazendo gol direto fora de casa, né? Vamos corrigir aqui e ser honesto. O Santos vem fazendo muito gol aí fora de casa. É verdade aqui, ó. Nos últimos jogos vem fazendo gols diretos. E depende muito aí das circunstâncias da partida, né? Aqui o que ele aqui, ele tava no banco, tá? João Paulo que tava jogando fez 4 defesas. Isso aqui não conta. Aqui o Jailson realmente fez menos 2.5 quando
O Santos fez 2 gols de pênalti, inclusive, né? Esse clássico aqui, que o Palmeiras venceu. Não, de maneira geral, mesmo fazendo gol, tá? Fora de casa, o Santos costuma, sim, ceder. Inclusive aqui, ó, o Santos realmente tá fazendo gol todo jogo fora de casa, tá? Não tem uma campanha muito boa fora, não. Mas tem uma média de gols como visitante de 1 gol, né? O Ceará que se defende bem, ó, uma média de 0,80 em casa. É o quinto melhor mandante da competição. E realmente, ó, vira e volta, consegue segurar o SG aqui, ó. Segurou contra o Palmeiras, segurou contra o Atlético Goianiense, segurou contra o Atlético Paranaense. O Santos não, o Santos é fura-olho fora de casa aqui, ó. Então o Richard, vale a pena? Vale, porque o Santos é um time que, mesmo com o Carille, tem jogadores que chutam bastante de média e longa distância, como Marinho, como Jean Mota, né? Como o próprio Carlos Sanches também chuta, né? Então acredito que o Richard deve ser exigido, sim, e tá valendo bem a pena, sim. O Richard é uma das melhores opções. Então, assim, ó, pra valorização, pra pontuação, já fiz outro vídeo na terça, é só olhar, tá? Mas pra valorização, com certeza, a minha opinião é que o Richard e o Everton são as melhores opções. O Everton com uma chance um pouco maior de SG, né? E o Richard deve ser um pouco mais exigido aí, ou talvez mesma coisa, porque a Chape também vai ter que buscar a vitória, né? Mas o Richard tá um pouquinho mais barato. Então, pensando aí nisso, tá? Pensando nisso, eu vou escalar o Richard, tá? Por causa do preço, né? Pelo desempenho defensivo do Ceará em casa e porque o Santos é um time que, por mais que venha fazendo gols todo jogo fora de casa, é um time que ataca bastante e finaliza bastante. Deixa eu dar uma olhadinha se eu tô falando errado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em finalizações. Todos. Finalizações defendidas, que é o que dá ponto, né? É, realmente o Santos finaliza assim, tá? O time que mais finaliza aí jogando fora de casa é o Fortaleza, né? Depois vem o América, né? E o Corinthians deixa finalizar. O Cássio realmente deve ser exigido, né, para essa rodada. Mas o Santos finaliza assim. O Santos finaliza uma quantidade considerável, tá? Não é o que mais finaliza, mas não é o que menos finaliza. Tem um cruzamento de scout bem interessante aqui. Não, realmente o Richard, para valorização, é uma das melhores opções aí para rodada com toda certeza. Vamos agora para os nossos queridos zagueiros. Mínimo para valorização, né? Vamos lá para a parte de baixo. O Alonso fez gol, tá super valorizado. Vamos para a parte de baixo, que é o que nos interessa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha aqui, né? Que eu tenho que fazer 2 times. Para valorização, tem alguns jogadores aqui interessantes na parte de baixo. O Quinteiro é o zagueiro mais valorizado, mas vai enfrentar o Atlético Paranaense, que dificilmente cede SG dentro de casa, né? Um time que ataca bastante. Ó, tem uma média de 1,20 em casa, né? O Juventude, uma média de 1 gol sofrido. Juventude aqui, ó, dificilmente segura SG fora de casa aqui, ó, só segurou contra o Fluminense, né? E o Atlético Paranaense vem de 2 rodadas aí sem fazer gol em casa, mas é um time que geralmente lá na grama sintética ataca bastante, joga com velocidade, né? Classificou agora para a Copa do Brasil, certo? E tem que dar uma focadazinha pro brasileiro aí que vem com jogos aí sem resultados. Eu acredito que vale a pena. O Juventude é um time que tá vendendo cara as suas derrotas, né? Mas o Quinteiro chegou agora, mas não tem um bom desempenho. Os jogos que o Quinteiro andou fazendo aí, ó, muito ruim, tá? Então quem quiser dar mais escada, porque ele é o zagueiro mais valorizado e custa apenas, onde é que tá aqui? Meu Deus, lá embaixo, 2,21 cartoletas, pode valer a pena, porque se por um acaso ele segurar o SG, estoura na pontuação e vai te dar 1 ou 2 cartoletas, tá? Então, mas nesse momento eu não vou não com o Quinteiro, porque eu quero colocar aí outros jogadores do meio para frente aí, de repente, do Atlético Paranaense. Quero ver se eu consigo pontuação cheia para valorização. Mas para valorização não interessa, tá? Você pode botar um jogador contra o outro, porque você está tentando valorizar principalmente o Quinteiro aqui, ó, que custa 2,21 cartoletas, certo? Lucas Claro é um zagueiro que eu gosto, tá precisando de menos 1,80 para começar a valorizar, mas não vem fazendo grandes jogos aí no Campeonato Brasileiro. Tá com uma média fora de 2,37 jogos, certo? Mas é um cara que dificilmente negativa, tá? Vejo como bom zagueiro assim para cartola. A valorização tá valendo a pena, porque o Cuiabá cresceu muito na competição, mas dentro de casa ainda tá devendo, e é um time que dificilmente negativa é zagueiro, ó, tá? Não são os meus preferidos para a rodada, né? Se fosse para escolher entre o Lucas Claro e o Quinteiro, ficaria com o Lucas Claro, né? Porque o Fluminense, depois que largou a Libertadores e tá focado no Brasileiro, melhorou bastante nos últimos jogos, né? Mas o Quinteiro é muito atrativo, porque além de estar super desvalorizado, é baratinho. Vale a pena? Vale muito a pena, tá? O Gil também, ó, tá precisando de menos 1,70 para começar a valorizar. Então, para zagueiro, para valorização para essa rodada, tá bom, tá? Não tá ruim, não, tá? O Gil em casa tem uma média de 1,66 em 9 jogos. Isso que não tá me agradando. Precisa de menos 1,70 para começar a valorizar. E o Gil em casa dificilmente negativa. Mas para fazer grandes pontuações vai precisar o quê? Do SG aqui, ó, ou de uma assistência ou de um gol. Pode ver, o Corinthians tem um problema crônico, seríssimo dentro de casa. Olha só. Olha os jogos. É só olhar os visitantes. O Corinthians só manteve SG em 9 jogos em casa, só no clássico contra o São Paulo, né? A hora que o Corinthians der uma melhorada defensivamente em casa, ele vai começar a ficar lá na parte de cima da tabela, né? O América, por sua vez, aí, ó, um time tinhoso fora de casa, aí, ó, cede alguns pontos, mas negativo a alguns zagueiros adversários. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra clarear a minha mente aqui.
Fora de casa, tá incomodando o América. Pontuação média, conquistadas cedidas. Ó, olha só, viu? A memória não falha. O América é o time, juntamente aqui com o Juventude, ó, que menos cedem pontos para zagueiros adversários aqui, ó. E o Corinthians não vem conquistando. Mas como é um time de valorização, o Gil tá valendo sim com certeza, tá? Tá valendo sim com certeza. Messias também, ó, vale muito. Pena que o Santos tira o SG direto. Messias está com uma média em casa de 2.42 em 9 jogos, precisa de 0.40 para começar a valorizar. Como a gente viu ali, o Ceará de vez em quando segura o SG, a maior prova tá aqui, ó. Segurou o SG, segurou o SG, segurou o SG. Então o Ceará segura mais SG em casa do que o Corinthians, né? Mas a questão é que vai enfrentar um Santos que tá tirando SG de todo mundo nos últimos jogos que fez fora de casa, né? Então meio complicado. É um zagueiro que de certa forma começou muito mal, melhorou na competição, né? Mas para fazer grandes pontuações, porque não é um zagueiro de desarmar muito aqui, ó. Um desarme, aqui não desarmou, 2 desarmes, um desarme, aqui não desarmou, não é um cara de desarme, então ele vai ficar atrelado ao que o SG. E como como o Santos está sendo fura-olho aí fora de casa, olha só, a maior prova aí, ó, são as pontuações negativas e baixas aí, ó. O Santos não cede ponto realmente para zagueiro. Fica um pouco complicado, mas é outro cara que, assim como o Quinteiro, é bem atrativo porque custa 2.62 cartoletas, né? Então são dois jogadores que eu acho que é difícil manter o SG, né? Mas estão de valorizados, são baratinhos e para valorização tá valendo muito a pena. Léo Ortiz, 7.60, precisando de 0 para começar a valorizar. O Bragantino fora de casa se defende bem, tá? Se defende bem, é uma das melhores defesas jogando fora de casa. A maior prova tá aqui, ó, visitante. Bragantino, segundo melhor visitante da competição, ó, 7 gols sofridos, ó. 7 gols sofridos e o Corinthians 5 gols. 6 o Flamengo, ó, o Flamengo toma pouco gol fora de casa, ó. 7 o Cuiabá, né? Isso aqui, ó, realmente são defesas que vêm sofrendo poucos gols fora de casa. E dentre elas, realmente, tá o Bragantino. O Bragantino sofre poucos gols, né? A maior prova tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sofreu aqui um gol do São Paulo. Sofreu 2 do Atlético Paranaense. Sofreu 1 do Fortaleza. Não sofreu gol do Sport, ataque complicado, não sofreu do América, né? Vira e volta aí o Bragantino, vem de 2 SG seguidos fora de casa, né? Então quem quiser dar uma arriscada no Léo Ortiz, por que eu falo dar uma arriscada? Porque o Bahia, nitidamente, com o Dabo veio com o novo treinador, tá um time chato, tá um time ofensivo, um time com marcação alta lá em cima, mudou a pegada do Bahia, né? O Bahia vai começar a incomodar um pouco aí, se continuar jogando desse jeito aí, né? Vai começar a incomodar um pouco. Mas o Léo Ortiz agrada porque, além de precisar de 0 pontos para começar a valorizar, tem uma média fora de 5.26 em 5 jogos. Né? Olha só, e é um cara de muita regularidade. Então vale a aposta? Vale, o Bragantino tem uma boa campanha. O problema é o cruzamento scout contra o Bahia aqui. Vamos dar uma olhadinha com o Bahia. O Bahia ultimamente aqui, ó, vem cedendo pontos. Inclusive é o time que mais cedeu pontos aí, ó, para zagueiros, né? O problema é que a mudança do treinador aí, ó, pode realmente complicar pro Bragantino, né? Mas o Bragantino fora de casa tá jogando bem, essa que é a verdade, né? Ó, o Bahia realmente vem cedendo muito ponto. Vem cedendo muito ponto. Então quem quiser dar uma arriscada, por que eu falo dar uma arriscada? O Ortiz joga melhor fora de casa, o Bragantino jogava melhor fora de casa, o Bragantino segura alguns SGs, mas eu tô vendo uma evolução no Bahia, tá? Principalmente do ponto de vista ofensivo, certo? Outros jogadores aqui, ó, pra zagueiro tá muito bom a rodada, tá? Pra valorização, tá bom, tá? Mas aqui tem um zagueiro que me agrada bastante, certo? Ele tava no banco ontem, deve sair jogando, tá? No final de semana, tem grande chance de sair jogando, tem média de 3.67 em 4 jogos, tá? Jogando em casa, precisa de 0.3 para começar a valorizar, tá baratinho ainda. É um cara que negativou aqui, ó, contra o Internacional, contra o Flamengo, tomou de 4 em casa na 15ª rodada, mas não vejo o Grêmio metendo uma goleada no Flamengo, certo? Não, contra o Internacional, não vejo o Grêmio metendo uma goleada contra o Flamengo. De maneira geral, é um cara que desarma pouco, tá? Mas é um dos melhores zagueiros aí na bola aérea. De repente vale a pena? De repente vale a pena. Por quê? Porque o Grêmio é um time de ceder muito ponto aí, ó, tá? E os confrontos aí contra do Flamengo contra o Grêmio, vem dando alguns SGs pro Flamengo, tá? Também dentro de casa. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Botei aqui, ó. Confrontos com média de gols. Confrontos com média de gols baixas. É do jogo do Flamengo aqui, ó. Flamengo 1x1 em casa. 5x0, 3x1, 2x0, 1x0. Ontem foi 2x0, né? Ontem foi 2x0. Então, o Flamengo tá muito bem nesse confronto aqui, ó, contra o Grêmio, tá? Principalmente do ponto... Eu sei que o jogo é de vida morta pro Grêmio que tá na zona de rebaixamento, mas o Renato tá girando bem o grupo. Acho sim que o Gustavo Henrique vale muito a pena. Não só o Gustavo Henrique, tá? O Gustavo Gomes também. O Gustavo Gomes tá com bom desempenho fora de casa, 3.75 em 4 jogos, precisa de 0.30 para começar a valorizar. E fora de casa aqui, ó, é outro zagueiro que tá dificilmente negativando. Não é um cara também de muitos desarmes, assim como o Gustavo Henrique, né? Na verdade são os dois Gustavos, né? De repente eu vou até com os dois, né? Porque eu tô tentando apostar nos times na ponta de cima da tabela.
E realmente a Chape em casa, ó, cede muito ponto pra zagueiro, tá? Dificilmente negativa zagueiro aqui, ó. O último zagueiro que negativou foi lá na 12ª rodada, já faz muito tempo. Foi o Paulão que fez menos 2.7. De maneira geral, costuma ceder pontos aí, ó. Até mesmo quando tira o SG. E o Gustavo Gomes, assim como o Gustavo Henrique, é um cara de bola aérea, né? Se a gente botar aqui, ó, gols, certo? A gente vai verificar aqui, ó, o Gustavo Henrique tá aqui, ó, o Nino, Marcelo Benvenuto, Nathan Silva, Thiago Heleno. Esses são zagueiros aqui, ó, que tem feito gol no campeonato. E o Gustavo Gomes já fez, né? Mas disparado o Gustavo Henrique aqui, ó, com 2 gols, o Nino, o Marcelo Benvenuto e o Nathan, são os zagueiros que mais fizeram gols na competição até agora. Então temos alguns bons zagueiros aí para valorização? Temos. A rodada para valorização para zagueiro tá bom, tá? Tá bom. Para quem tá sem cartoletas aí, né, querendo ir de maneira mais comedida, ó, até mesmo o Pedro Henrique dentro de casa, ó, precisando de 0.80, né, contra a Atlético Paranaense, de repente pode até ser uma boa realmente. Mas nesse momento aqui, ó, a minha escalação é focar nos times que estão na parte de cima da tabela, né, disputando lá o título, enfim, as primeiras posições, certo? Ó, o Luan também tá um pouco desvalorizado aqui pelo Cartola, mas nem tanto quanto o Gustavo Gomes lá quando a gente for ver, né? Eu acredito aqui, ó, vamos ver. É isso mesmo. Eu vou com o Gustavo Gomes aqui, tá? E vou com o Gustavo Henrique, certo? Lembrando aqui realmente que tem alguns zagueiros que estão bem atrativos, como o Messias e o Quinteiro, tá? Pelo preço. Vale muito a pena porque se fizerem bons jogos ou até mesmo segurar o SG, vão estourar na pontuação, tá? A questão é que vão jogar contra times aí que não cedem muito ponto para zagueiros adversários, que são confrontos um pouco mais complicados. Vamos para laterais aqui. Vamos lá para o nosso querido Catimba Stats. O pessoal sempre me corrige. Vamos lá. Laterais, mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo. Se o Cariú jogar é uma boa, tá? É uma boa contra o São Paulo. São Paulo não vem bem. O Cariú tem uma média de 4.76 e 5 jogos fora. Precisa de 1.30 para começar a valorizar. E é um cara fora de casa que te traz pontos, tá? Porque é um cara que desarma bem. 2 desarmes, 4 desarmes. Ó, fez 6 desarmes contra o Corinthians. Certo? São Paulo, por sua vez, aí, ó, vem inserindo uma quantidade considerável para lateral, tá? É um dos times jogando aí, ó. Vou até mostrar rapidamente aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei lá no... É um dos times que mais vem cedendo pontos aí, ó. Jogando em casa, ó. Inclusive, só perde pro Bahia. Para laterais adversários, tá? Então, para valorização, o Cariús tá valendo muito a pena sim, certo? Vamos dar uma olhadinha em outros laterais para valorização. Vamos lá para a parte de baixo. A Vinícius me agrada demais. Me agrada demais porque é um pouquinho mais barato que o Cariús. Tem média em casa de 2.28 em 6 jogos, é verdade. Mas precisa de menos 0.80 para começar a valorizar, que não é de todo ruim, tá? 2 jogos ele foi muito mal aqui. Ele tá muito, mas muito atrelado o Abner ao SG e assistência, enfim, porque ele é um lateral altamente ofensivo, né? Vai enfrentar um Juventude que tá incomodando bastante aí no campeonato, né? Tá vendendo cara suas derrotas e tá empatando muito jogo, tá bem. O Juventude tá bem no campeonato, tá? Mas a verdade é que é um dos times que mais cedem aí para laterais, ó. Se a gente verificar aqui, ó, lateral, pontuação média conquistada e cedida nos últimos jogos aí, ó, vem cedendo até com uma quantidade considerável de pontos. Não é o que mais cede, mas também não é o que menos cede. Dá para dar uma apostada assim no Abner, sim. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha em desarmes. Ó, desarme já melhora um pouquinho, por mais que o Abner não seja um especialista em desarmes, tá? E eu tava pensando aqui comigo, tá? Os SGs mais prováveis para a rodada, ao meu ver, tá? Ao meu ver, realmente é o do Galo, né? Isso aí é indiscutível. Depois correndo por fora o Palmeiras, certo? Tem alguns jogos que eu não acredito em SG de maneira nenhuma para nenhum dos lados, né? No caso Internacional e Fortaleza, não acredito em SG, certo? Bahia e Bragantino também não tô acreditando muito nesses SGs, não. Certo? Tem jogos com Corinthians e América também, não tô acreditando em SG nenhum dos dois lados. Corinthians tá difícil de segurar o SG. Aqui o Flamengo já começa a acreditar um pouquinho mais, tá? No SG do Flamengo, certo? Começa a acreditar um pouquinho mais. E aqui no SG da Atlético Paranaense também, correndo bem por fora esses dois aqui, ó. De repente pode dar certo, tá? A gente vai ver logo adiante. Mas o Abner vale a pena sim, tá? Tá um preço bem acessível, né? O Atlético Paranaense em casa geralmente costuma mandar bem os seus jogos. É o problema que andava sofrendo muitos gols, né? Mas vai enfrentar o Juventude, que é um time que vira e volta e cede algum SG fora de casa, tá? Sander contra o Atlético Mineiro complicadíssimo. Agora o Isla aqui é uma das melhores opções. Ontem jogou o Mateuzinho, mas tem tudo aí, eu tô acompanhando para ser o Isla o titular no final de semana, tá? O Renato tá fazendo rodízio muito grande, poupou muitos jogadores ontem, tá sempre substituindo, certo? E ele não vai deixar o Isla uma semana e meia sem jogar por uma semifinal de Libertadores, acredito eu, tá? E deva se jogar assim. E se realmente sair jogando, tá valendo muito a pena. Tem uma média de 6.25 em 4 jogos em casa. Precisa de 0.10 para começar a valorizar. E o Isla em casa ele é muito ofensivo, tá? E ainda é um cara que faz alguns desarmes aí, ó. Em média 2, 3 desarmes por jogo.
né? O que dá para ele uma média básica de 0,84, que é baixo para lateral, mas te traz uma certa garantia que ele dificilmente negativa. E dentro de casa é bem ofensivo, sempre tá chegando lá na frente, pode dar um cruzamento, uma assistência. O Grêmio, por sua vez, aí, ó, não vive um bom momento, tá na parte de baixo da tabela, o confronto favorece o Flamengo, né? E cede bastante ponto para lateral. O Isla é uma das melhores opções aí para valorização, ao meu ver, tá? O Fábio Santos também vale a pena, né? De repente vale a pena, mas eu não tô acreditando muito na SG do Corinthians, né? Aqui pra cima já começa a complicar um pouquinho mais. O Arnaldo, se jogar, tá valendo também, tá? Mesmo precisando de 1,10. Tem uma média fora de 5,47 em 7 jogos, né? Olha só como vem jogando o Arnaldo fora de casa. Então vale a pena a valorização? Vale a pena, tá? Vale a pena sim, não só pra valorização, até mesmo pra pontuação. Já fiquei bem tentado a botar um lateral aí do Atlético Goianiense meu time essa rodada, né? Precisando aqui de 2, 3 pontos pra cima, já começa a complicar um pouquinho mais, tá? São Paulo não tá bem, mas se o Igor Vinícius jogar, é um cara que geralmente em casa pontua bem, ó, 4,62 em 5 jogos, precisa de 1,40, né? Negativou aqui ó, na 16ª, mas é um cara de muita regularidade e desarma bastante em casa, sofre falta, bem participativo. Mas, vou repetir novamente, né? Sem muito estresse. Prefiro o Abner Vinícius, vejo um certo favoritismo no Atlético Paranaense contra o Juventude, mesmo o Atlético Paranaense não estando bem, né? Venceu agora na Copa do Brasil, de repente vai dar uma moralzinha, né? Mas o Atlético Paranaense é o tipo de time que me parece que realmente está focado mais, né, na competição mata-mata do que no brasileiro, mas está começando a acender a luzinha para eles têm que vencer, certo? Juventude não, Juventude está incomodando bastante gente. O Grêmio não vive um bom momento, eu acho que o Isla realmente, o Abner, estão entre as melhores opções aí. Laterais do Atlético Paranaense está valendo para valorização, principalmente o Cariús. E quem quiser dar uma arriscada aí no Fábio Santos, contando bastante aí com o SG, né, do Corinthians, mas eu não tô acreditando muito. Mané, por que tu estás falando isso que não tá acreditando muito no SG do Corinthians? Por 2 motivos aqui, ó. Primeiro por causa disso aqui, ó, tá com uma média de 1,33 gols sofridos em casa. E o América, por mais que tenha uma média de 0,89 fora, tá? É um time aqui, ó, cedeu 2 SG nos últimos 5 jogos, costuma fazer gol, mas o Corinthians tá tomando gol direto, né? Essa aqui é a questão. Daí se a gente olhar aqui, ó, já vou até me atravessar para mostrar e justificar. Se você botar aqui, ó, atacante, gols, olha só, Bahia, Chapecoense, que a Chapecoense tá mal, né? E o Bahia tá melhorando ofensivamente, mas defensivamente ele precisa melhorar um pouco mais, né? Nos últimos jogos não vinha bem dentro de casa. E Corinthians são os times que mais tomam gols de atacante em casa, e o América vem fazendo, né? Então realmente, se botar aqui, ó, de maneira geral, aqui, ó, todos nas últimas 5 rodadas, olha só, Bahia, Chapecoense e Corinthians são os times que mais vêm tomando gols em casa, né? De times adversários, né? E o América não é bobo, anda fazendo alguns gols, né? O Sport não, o Sport, por exemplo, é um time que dificilmente faz gol, né? Por isso que o SG é tão provável assim, é tão viável do Atlético Mineiro. É líder do campeonato, uma das melhores defesas. Inclusive aqui, ó, vai ter um embate interessante, tá? É a melhor defesa contra a segunda melhor defesa do campeonato, se eu não me engano, tá? Olha só, não vem sofrendo gols nos últimos jogos em casa, o Galo, tá? E o Sport só fez 2. Né? Então realmente é um SG bem viável, bem provável. Olha como o São Paulo e Atlético Goianiense pode ser um jogo de poucos gols, ó. Os times vêm produzindo pouco, ó. Sofrendo poucos gols e fazendo poucos gols, tá? De repente pode valer a pena. Bom, isso aí só foi dar uma justificativa para vocês. Nesse momento aqui, eu tô pensando em dobrar defesas, né? Então eu vou com o Isla aqui, né? Para dobrar o Flamengo. Pode até sofrer o gol, paciência, mas é um time de valorização. E aqui eu vou com o Abner, tá? Vou com o Abner aqui. Né, tô com o Gustavo Henrique, mas eu tô me coçando para botar o Pedro aqui, ó. Só porque o Gustavo Henrique realmente é o goleiro. Ah, não, mas eu vou botar o Pedro Henrique no bons baratos. Vou botar no bons baratos. Ele ou o Thiago Heleno, vou botar um zagueiro do Atlético ali, né? Não, vai ficar assim por enquanto, tá? Vai ficar assim por enquanto, time de valorização, certo? O Pikachu tá de valorizazinho. Veiga me interessa bastante pro time de valorização, tá? Bastante. Tá valendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá para nossos queridos meia, que meia tem muita gente mesmo. Vamos dar uma olhadinha meia, mínimo para valorização. Vamos lá para a segunda página, que lá tem bastante meia, né? Nessa segunda página aqui, alguns jogadores que nos interessam que estão desvalorizados, né? Tem um jogador aqui, ó, que ainda não desencantou no Fluminense, né? Tinha um bom potencial no Internacional, geralmente pontuava bem, era bom jogador para Cartola porque pontuava em vários scouts, mas no Fluminense não se encontrou ainda, que é o Nonato, tá? Precisa de 0.10 para começar a valorizar e tá custando 0.93 cartoletas. Se o Nonato der um peido nesse jogo, ele valoriza. Custando 0.93 cartoletas, precisando de menos 0.10, tá? E por que ele está com essas pontuações aqui, ó? No Internacional praticamente jogou como reserva quase que todas as partidas aqui, ó. No Fluminense também, mas ontem ele já jogou como titular. Se ele jogar o tempo todo,
com certeza ele faz mais do que isso e custando 0,93 é bem tentador, tá? Esses jogadores baratinhos, se forem bem, geralmente costumam pontuar, costumam valorizar muito bem, tá? Tirando aqui o Nonato aqui, ó, tem alguns bons jogadores para valorização, pode ser Rodrigo Dourado, quem sabe, né? Eu acredito que é um jogo de muitos gols aqui, o histórico inclusive é de muitos gols, deixa eu dar uma linha aqui, ó. Jogo com maior histórico de gols aqui, ó, Internacional e Fortaleza, comando de campo do Inter no Beira-Rio, ó, 4x2, 2x2, 3x0, 3x0, 1x0, média de 3.4, né? Acredito que vai ser um dos jogos mais movimentados da rodada, né? Ainda mais se a gente levar em consideração aí o retrospecto dos times do campeonato, ó, 1.20 como visitante de gols feitos, né? Mas toma muito gol, Fortaleza, 1.50. O Internacional, média de um gol feito em casa e 1.10 gols sofridos. Tudo média acima de 1, tá? Ó, e o Internacional aqui, ó, até que pra SG é um time que vira e volta, consegue segurar a SG. E às vezes não faz gol. A questão é a Fortaleza. A maneira do Fortaleza jogar. Todo time que enfrenta o Fortaleza, tá, como mandante, é obrigado a se expor. O contra-ataque do Fortaleza, a transição ela é muito rápida, né? O Fortaleza tinha caído um pouquinho nos últimos jogos, mas ontem já ganhou São Paulo, já ganhou um respira mais, ó, e o Fortaleza sempre faz gol fora de casa. Mas também toma, né? Então, e pelo confronto histórico, isso me leva a crer que vai ser um jogo de gols, tá? Para os dois lados. Certo? Então, o Edenilson aqui, ó, uma das melhores opções de valorização para essa rodada. Tem média em casa de 7.60 em 7 jogos. É o cara que bate pênalti. Se é de 0.70 para começar a valorizar, certo? E vira e volta aqui, ó, ele dá aquelas mitadas em casa. 9.3, 15.3, 12.9. É um cara que em casa dificilmente negativa, tá? Uma das melhores opções para a rodada, não só para valorização, tá? Fortaleza, por sua vez, aí, ó, é meio tinhoso, é um time que já negativa bastante meia, né? Mas também 7 pontos aqui, ó. Sobral 8 desarmes, Fabinho, volante com assistência, né? Vira e volta, cede uns pontinhos sim. E eu tô acreditando que vai ser um jogo de gols pros dois lados, né? Pela maneira que os dois times vêm jogando, principalmente Fortaleza. Vejo sim, né? Uma das melhores opções aí pra rodada, o Edenilson, jogando ali no meio de campo do Internacional. Vamos lá pra segunda página, ver se sobrou mais alguma coisa depois do Edenilson. Sobrou, tem o Nicão. Nicão tá precisando de 0.80. Nicão é um cara que finaliza 2, 3 bolas por jogo. E se fizer isso, vai valorizar mais que 0.80. Tem uma média em casa de 3.87 em 7 jogos. É o cobrador oficial de pênalti do Atlético Paranaense. E eu já vi lá, de repente, vai ter uma chancezinha de repente de pênalti, né? É outro cara assim como o Edenilson, assim, que tem uma certa regularidade. Não vem tão bem quanto o Edenilson. O cara do Atlético Paranaense nos últimos jogos dentro de casa é alterante, todo mundo sabe disso, mas o Nicão tem seu valor sim, é um cara que finaliza bastante, produz scout e para um time de valorização vale a pena sim. Alterante eu botei lá no time principal, mas para valorização aqui tá valendo. Juventude por sua vez aí, ó, dificilmente negativa meia, tá? Já negativo alguns, mas de maneira geral é um time que costuma ceder, tá? É um time que costuma ceder. Vou dar uma olhadinha aqui, ó, meia, gols. O Corinthians, meia do Corinthians pra essa rodada tem que ter. Já falei no time principal e vou falar aqui de novo, tá? Tem que ter, meia do Corinthians pra essa rodada tem que ter. Cuiabá vem tomando gol aí, ó. Nonato de repente pode surpreender ali, ó. Custando 0.90 cartoletas ali, precisando daquilo que ele precisa. Pode surpreender, mas o meia do Corinthians é a melhor opção mesmo. Deixa eu ver a pontuação. O Inter conquista uma quantidade considerável em casa. O Furacão é o time, depois do Corinthians, que mais conquista pontos. Realmente tem que ter um meiazinho também do Furacão nessa rodada, eu acho que bem salutar. Tá? Já vou até colocar aqui, ó, minhas preferências pela parte de trás ali, ó, o Edenilson, tá? Onde é que tá nosso querido Nicão? Chuta da estrela, Nicão. Certo? Vamos voltar pra cá. Vamos pra primeira página. Ó, o William precisando de 11.60 para começar a valorizar. Mas tá tentador aí, né? O Corinthians vem pontuando bem com os meias em casa. O Vini aqui vale também, tá? Vale o risco, precisando de 0.90, porque é um cara que bate pênalti. Não voltou ainda a jogar aquilo que sabe, a média dele tá bem baixa, tá? Nem vou abrir por causa disso. Juliano aqui é outra opção que vale a pena. Acabei de falar dos meias do Corinthians, né? Juliano tá jogando avançado ali, né? Renato Augusto joga um pouquinho atrás dele e mais atrás do Gabriel ainda. Provavelmente vai ser o William por um lado, o Roger Guedes pelo outro e o João na frente. Então o cara de transição ali por dentro vai ser o Juliano vencendo. Eu vi o mapa de calor dele, tá? Ele tá jogando bem avançadinho. Precisa de 1.20 para começar a valorizar. Não tá caro. Tem uma média em casa de 4.30. Olha só a regularidade dele, tá? É um cara que entrega scout, tá? É um cara que participa tanto defensiva como ofensivamente. E o América, por sua vez, aí, ó. O Anderson Leite fez 11.2. O Baralhas, 11.2. Mesma posição ali do Renato Augusto. Alisson, 7.8. Mais parecido com a do Juliano. Ederson, 17.3 do Renato Augusto. Mês, eu tava com o Renato Augusto lá no time, tomei cabreiro, mas acho que eu vou manter o Renato Augusto sim, tá? Então o Juliano realmente é uma das melhores opções para essa rodada. Meias do Corinthians, né, para essa rodada eu acredito que vale a pena pelo Corinthians vem pontuando em casa com seus meias, tá?
eu ver mais algum outro meio aí, ó. Ó o Alteranza, ó. Precisando de 1.80, até que não é tão ruim assim, né? Pela média que ele tem em casa, certo? Pikachu também tá de certa forma desvalorizado, mas precisando de mais de 1.62 aqui pra cima, pra time de valorização, já complica um pouquinho, tá? Inclusive, deixa eu mudar aqui o foco. Deixa eu ver aqui, média. Pra dar outras opções meio pra valorização. É, o Edenilson realmente é a melhor opção pra valorização no meio, né? Ó, o Terence tá valendo, tá? Tá valendo por quê? Porque realmente o Terence tem um bom desempenho em casa, ó. 7.85 em 8 jogos, né? Precisa de 1.80. E tirando essa pontuação aqui ruim e essa que ele negativou, ou seja, 20% da pontuação dele em casa, até menos 15, tá? Os demais jogos aí, as pontuações dele passam de 4, 5 pontos com facilidade. É um cara que chega bem na área, pode ver, ele finaliza 2, 3 bolas por jogo também, né? É um cara bem perigoso, vale muito a pena, tá? Pikachu tá precisando de 1.90, né? Pra quem quer valorizar, de repente tá valendo, como eu falei, pode ser um jogo de muitos gols. Pikachu tá com uma média de 4.47 em 9 jogos, né? Precisa de 1.90, tá um pouquinho mais caro, é verdade. Pikachu dá uma pequena oscilada, né? Porque pra ele fazer pontuações assim, ó, 10.9, né, e 15.30, ele precisa efetivamente do gol de uma assistência. De maneira geral, é 1, 2 pontinhos, 3 no máximo, né? Então, para valorização fica um pouco arriscado. Para pontuação até que tá valendo, né? Mas eu prefiro ainda o Edenilson, né? Se eu não fosse com o Nicão, eu iria com o Terence para valorização. O time principal já tá lá o Terence, tá? O Veiga já tá um pouquinho mais caro, vou ter que arrumar um lugarzinho nele no bons baratos. Mas realmente é mais ou menos isso aí, tá? O Anderson Leite tem muita regularidade, tem uma média básica boa, 2.97, tem uma média de 3.76 em casa, é um cara para desarmes, né? Deixa eu dar uma olhadinha se cede muito desarme aqui, o Palmeiras. O Palmeiras não é de ceder tantos desarmes, o Fluminense cede bastante e o Fortaleza também. Olha como o Edenilson é uma boa, tá? Pra valorização realmente. Até mesmo pra pontuação os meios do Inter, tá? Assim como os meios de Fortaleza também, ó. Fortaleza cede muito desarme, mas também desarma bastante, ó. Vai ser um jogo bom isso aqui. Eu acredito que é um jogo aberto de gols dos dois lados, né? Mas enfim, eu vou no feijãozinho com arroz, certo? Botei aqui o Nicão, né? Onde é que tá o nosso querido Juliano? E vou com o Juliano, tá? Até acho que ficou meio bom, tá? Talvez até melhor. Lá no time principal eu fui com o Terence, né? Com o Andréas. Tô em dúvida entre o Andréas e o Everton Ribeiro, né? Porque o Arrascaeta não vai jogar e o Flamengo produz muito dentro de casa. E o Renato Augusto lá. E aqui eu tô com o Nicão, Juliano e Edenilson. Talvez o meio de campo até melhor do que o time principal, tá? Mas vamos lá pro time de valorização. Vamos continuar aí nossa pegada aí na valorização. Atacante. Gente, não tô mostrando tanta opção assim do ponto de vista de cruzamento scout, porque já tem vídeo lá do time principal, já foi postado na terça-feira, um vídeo mais longo. É só clicar aqui embaixo no link na descrição, tá? Média, Roger Guedes tá bem, hein? Vai estar no meu time de bons baratos. Não consegui encaixar ele no principal, porque eu quero com o Marinho. Marinho no meio de semana fez 10 pontos no rei de Pitaco, sem gol e sem assistência. Marinho produz scout, tá? Vamos lá. Atacantes desvalorizados. O Elinho pode valer a pena. O Elinho vinha bem, mas tem uma média de 3.37, precisa de 1.20. Precisa. É contra o Bahia, que vinha tomando muito gol em casa. É verdade. Mas o Dabovei tá mudando um pouquinho essa sistemática. Bragantino é um bom visitante? É. Segundo melhor da competição. Tem média de 4.42 em 6 jogos fora de casa o Elinho. É verdade, tá bem desvalorizado, né? Mas o Elinho vem numa decrescente aí, ó. 2 pontuações ruins, tá? Era o cara do Bragantino no ataque que mais pontuava, tá? Jogando fora de casa, tá? Todos os atacantes do Bragantino tinham melhor regularidade jogando fora, tá? O Bahia, por sua vez, vem cedendo realmente pontos, tá? Essa que é a verdade, negativo alguns, mas ó, cedeu pontuações altíssimas contra times ofensivos, tá? Então quem quiser dar uma arriscadinha no Bahia, tá? Eu digo dar uma arriscadinha por quê? Porque o Elinho vem de 2 pontuações ruins, negativas fora de casa, né? E o Bahia com o Dabov mudou, melhorou um pouquinho, né? Mas vale a pena? Vale muito a pena. Bissola em casa, precisando de 0.90 contra o Juventude, também vale a pena? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, gols, né? Já vou dizer pra vocês aqui, ó, atacantes, gols, né? Quero ver quem é que tá tomando muito gol aí de atacante, né? Ó, o Atlético Paranaense faz gol e o Juventude toma. O pessoal até que de repente vale a pena. Ó, o Bahia é o time que mais toma gol de atacante, ó. Quem quiser dar uma arriscada no Elinho, tá valendo demais, tá? Tá valendo demais, mesmo o momento ruim do Elinho jogando fora de casa nos últimos 2 jogos, tá? Tá valendo bastante. Vamos ver como é que o Bahia vai se apresentar agora dentro de casa aí, depois de 2 jogos aí da Bove, que parece que deu uma ajeitada no time, tá? Bissoli também vale a pena, mas é um cara muito inconstante aqui, ó. Tem média de 0.10 em 2 jogos em casa, precisa de 0.90. É aquele cara que precisa de gol aqui e assistência pra pontuar, ó. Aqui, ó, fez aquele gol de fora da área com um chute bonito contra o Palmeiras. Fez 9.3 nos demais jogos. Não pontua. Complicado, tá? Complicado, né? Mas quem quiser dar uma escada, tá valendo. Eu gosto de jogador de regularidade, né? O Bombadilha aqui, o fortezinho, né? Contra o Cuiabá.
meio complicado. Quem quiser dar uma arriscada nele, a gente não tem muito scout para mostrar nele, porque a maioria das vezes ele entra no transcorrer da partida, ó. Mas fora de casa tem uma média de 4.13. Fez gol aqui, ó, contra a Chapecoense, né? Nos demais jogos aqui, negativou aqui, mas é porque aqui ele saiu do banco praticamente no final, acredito eu. E aqui ainda pontuou bem. De repente tá valendo aí o Bombadilha aí, né? Pelo que custa, 4.48 cartolete, pelo que precisa para começar a valorizar. De repente tá valendo, tá? Prefiro tentar pegar jogadores que possam estourar na pontuação, que vão dar mais pontos, né? Caio Paulista era um cara que me agradava muito jogando fora de casa no início do campeonato, tá? Ó, PC de 0.20, custa 8.83, não é tão caro assim, ó. E fora de casa tem uma média de 5.12. Quem acompanha o canal desde o início, né? Ou melhor, esse ano, desde a primeira rodada, sabe que eu sempre falei muito bem do Caio Paulista. E realmente eu sempre falei que ele é um jogador para jogar fora de casa, ó. Mas agora com o Marcão, né? Não sei como é que tá o esquema do Fluminense para ele, mas ele é um cara bem participativo, desarma, volta na recomposição aqui, ó, geralmente vai te entregar pontos. E ele tá precisando que de 0.20. A valorização até acredito que vale a pena, né? Ainda mais levando em consideração aí, o Cuiabá é um time que oscila bastante. Deixa eu ver o Cuiabá sendo tomando muito gol de atacante. Não, o Cuiabá não toma gol de atacante, hein? Deixa eu ver a pontuação, se 7 pontos pelo menos. Não, é o time que menos cede. Daí já complica, então eu prefiro dar uma arriscada no Elinho. É verdade, né? Prefiro dar uma arriscada no Elinho, né? Acredito que de repente pode dar mais certo do que o Caio Paulista. Mas ele é um cara participativo, né? A valorização para atacante dessa rodada não tá das melhores não, tá? Tem o Rony aqui, ó, precisando de 0.30, mas o Rony... Olha só as médias do Rony, fora 0.53, em casa 1.21. Isso em 7 jogos e em 4 jogos, respectivamente. Precisa de 0.30. Nossa, o Rony ainda não despertou pro campeonato. Olha só, gente, que tristeza. Tu olha isso aqui, ó. Como é que tu vai escalar um jogador desse? Tu tem que contar um pouco com a sorte. Por quê? Ele só fez uma pontuação boa, que foi na 18ª rodada, quando fez gol contra o ex-clube Atlético Paranaense, 7.7. De maneira geral aí, ó, vem pontuando muito mal, né? A questão, deixa eu ver aqui, a Chape 7 pontos, né? Dá pra dar essa apostada, porque 7 pontos, né? E toma gols. Por causa disso, dá realmente, tá? Dá pra colocar. É realmente aqui, ó, jogando fora de casa, realmente é o Rony e o Elinho, tá? Elinho, um pouquinho mais participativo, vem de 2 pontuações ruins, mas de maneira geral no campeonato até que vinha apontando melhor que o Rony. O Rony tá uma desgraça. Aqui vai ser um tiro no escuro, aposta mesmo, tá? Quem não vem pontuando bem, né? Achar por sua vez aí, pela quantidade de gols que vem tomando aí, ó, é de bons pontos aí para atacantes, tá? Então dá pra dar uma apostadinha no Rony? Dá pra dar uma apostadinha. O desempenho dele tá sofrível. Eu vejo até aqui no retrospecto aqui se ele já fez gol contra a Chape. Jogando pelo Palmeiras, é claro, né? Dudu já fez gol. Até o Marcos Rocha fez gol. O Wesley fez 2, mas tá valorizado, né? Não, o Dudu não tem histórico de gols aqui, não. Então tá, para atacante tá bem chatinho, tá? Bem complicado. Tava até pensando em ir com 4 no meio, né? Tava até pensando em ir com 4 no meio. Coelho de repente pode valer a pena, né? Assim como o Elinho, o Bahia vem tomando gols aí, mas ó, o Coelho é melhor em casa do que fora. 4.06 em casa em 7 jogos e 1.78 em 6 jogos fora, né? É um cara que dificilmente vai negativar, tá? Mas o Coelho vem pontuando melhor, né, em casa. Mas tá precisando de 0.90, custando 6.39, tá valendo a pena também, né? Mas daí eu prefiro arriscar um pouquinho mais aí no Elinho, né? Que tá mais desvalorizado. O Yuri Roberto vai estar no bons baratos com certeza, né? Deixa eu até mudar aqui a perspectiva. Botar aqui em média. Roger Guedes super valorizado. Super não, né? Bem valorizado, né? Ó, o Ricardo Bueno precisando de 1.20. É aquele cara que precisa de gol e assistência, a gente sabe disso. Mas tá com uma média de 9.55 em 2 jogos. Precisa de 1.20, né? Ele, diferentemente do Bissoli, já é um cara que vem confirmando mais gols, ó. Por exemplo, o Bissoli fez só aquele gol contra o Palmeiras, né? E negativou em alguns jogos. O Ricardo Bueno até que dificilmente negativo aqui, ó. 0.2, 1.8. Mas é um cara que necessita de mais gol e assistência. Mas vem pontuando mais, ó. Então quem quiser dar uma arriscada aí, ó, no Ricardo Bueno, pra valorização, não é de todo ruim não, tá? Ó, o Pablo fez 2 gols contra o Atlético Paranaense. O Alejandro por dentro, 9.7. Toma. Até o Ítalo também, ó, 8.6. Toma uns gols de 9, hein? O Atlético Paranaense, hein? O Atlético Paranaense toma gol de camisa 9. Deixa eu ver mais alguém aqui. Fabrício me agrada bastante para essa rodada também, tá? Principalmente do ponto de vista de valorização, ó, tem uma média fora de 5.13 em 3 jogos. Olha só as pontuações dele. Aqui deu uma assistência, 6.9. 100 gols sem assistência. É um cara que vem participando demais do jogo, né? A função tática dele fora de casa rende pontuação. E se ele fizer gol e der assistência, história. E o Corinthians vem tomando alguns gols aí de atacantes aí, ó. O Rick fez gol, né? O Hulk fez gol. O Bruno Henrique fez gol. O Gabigol fez gol.
Olha, o Fabrício não é de todo ruim não, hein? Quem não for com o defensor do Corinthians, dá pra fazer o testezinho do pezinho aí no Fabrício aí, que vem muito bem, tá precisando de 1,30 apenas, hein? Gilberto também tá bem interessante pra valorização, tá? É aquela coisa também, oscila. Tem média de 4,24, 9 jogos em casa, precisa de um ponto pra começar a valorizar. Vem pontuando bem em casa, diga-se de passagem, ó, pega os últimos 5 jogos aí, ó, tira esse menos 2,5, que tomou um cartão amarelo bobo ali, puxou o Everton Ribeiro, se eu não me engano, num contra-ataque, né? De maneira geral aí, ó, faz gol, tá passando de 8 pontos. Não faz gol, tá fazendo aí, ó, 4, 3 pontinhos. Tá começando a crescer a média básica dele aqui, ó. 0,77, ainda é ruim, mas tá começando a crescer. O Bragantino, por sua vez, é que se defende muito bem fora de casa, né? Mas tomou alguns gols aí, ó. Tomou gol do Robson. Tomou gol do Vitinho. Tomou gol do Rigoni, né? Ó, o Gilberto não é de todo ruim, não. Quem não for com um defensor do Bragantino é outro cara que vale a pena, tá? Ricardo Bueno, né? O Fabrício, que não for o defensor do Corinthians, né? Quem não for o Elinho também tá valendo bastante a pena. Até vou ser sincero pra vocês, eu tô bem na dúvida aqui, tá? Mas eu acredito que eu vou com o Fabrício, com o Gilberto e com o Elinho. Acho que vai ser isso, tá? Ricardo Bueno, tô louco pra botar ele, mas como eu tô aqui atrás aqui, ó, com o Abner, tá? Eu vou deixar o Ricardo Bueno de fora. Mas vale a pena? Vale, tá? Vale a pena. Vamos lá. Ó, tanto é que tá aparecendo aqui desvalorizado. Eu vou com o Fabrício. Tá com uma regularidade muito boa, né? Vou com o Elinho, né? Pensando aí na melhora dele aí, né? Que vem oscilando demais. Mas era um cara que no começo do campeonato pontuava bem fora de casa. E o Bahia se tornou um time bem ofensivo aí com o Dabove. Deve abrir alguns espaços lá atrás. E com o Gilberto. Contando aqui que esse jogo vai ser bem movimentado, né? Pode ver aqui, ó, o Gilberto, olha como tá ruim as pontuações dele, mas a gente olha aqui, ó, a gente vê que aqui melhora, né, dentro de casa. É porque realmente ele vem pontuando muito mal fora aqui, ó, aqui, ó. O Gilberto fora tá uma lástima, mas em casa dá pra arriscar, hein, dá pra arriscar. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, atacante, gols, né, o Bahia toma gol, toma. E o Bragantino faz, o Bahia é o que mais toma, né, e o Bahia é o que mais faz junto com o Galo em casa gols com atacantes. Então acho que vale a pena sim o Gilberto aí para um time de valorização. Tá dentro do esperado, tá? Tá dentro do esperado. E o Fabrício com o Elinho, né? Queria aqui, ó, realmente até de repente trocar o Elinho pelo Ricardo Bueno, tá? Mas eu tô com o Abner aqui, né? Com isso eu teria que tirar o Abner. Vou ver, até a live de sábado aí, com a atualização nos times do Instagram, vou dar uma olhadinha aí como é que eu faço, tá? Treinadores eu já tava voltando ali pra treinador. Deixa eu dar uma olhadinha de maneira geral quem é que tá mais dando ponto aí, quem é que tá menos dando ponto aí. Técnico, pontuação média. Realmente em casa aqui, ó, é o Cuca, tá? E o Renato, né? Por que não a Aguirre? Porque o Fortaleza não é de ceder tantos pontos, eu acredito que tira o SG do Internacional, tá? E para treinador o SG é importante para tentar dar uma alavancada na pontuação, né? Então realmente o Cuca e o Renato, mas estão valorizados. Essa que é a questão. Fora de casa, né? O Barbieri vem muito bem, né? E o Bahia vem cedendo, mas vinha cedendo antes da chegada do Dabove. Agora tem que ver como é que vai ser, tá? Fora de casa bem complicado, né? Eu ficaria mais com o Palmeiras, que a Chape cede uma quantidade considerável, e o Palmeiras, queira ou não queira, até que conquiste uma quantidade considerável, né? E como o Palmeiras é um dos times que mais conquista SG fora de casa aí, ó. O Palmeiras nos últimos 5 jogos fora de casa conquistou 3 SGs e a Chape em casa cedeu 2. Então esse cruzamento de calços está me agradando bastante do ponto de vista defensivo, tá? Então o Abel de repente jogando fora aí pode valer a pena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Treinador. Vinho para valorizar. Muita gente deve estar dizendo, pô, mas não tá mostrando a média básica, não sei o quê. Olha aqui no link abaixo o vídeo do time principal, né? Vale a pena. Ah, o Jorginho tá bem agradável, hein? Custando 3,86. Precisando de 1,20 para começar a valorizar. Mesmo perdendo SG, vale a pena, tá? Porque o Marquinhos aqui contra o Furacão vai ser complicado. Crespo aqui contra o Atlético Goianiense. Também não tô acreditando muito no São Paulo. O Atlético Goianiense não é um time fácil jogando fora de casa. Se defende bem, tá? Aqui mesmo o Gustavo Florentin contra o Galo, pior ainda. Maurício Barbieri agora com o Dabove contra o Dabove. Eu acho que vai dar uma equilibrada aqui nesse jogo, né? Mas vem bem também. Carril defensivo contra um Ceará que joga bem em casa. Daí o Abel aqui 2,70, custando 11,61 cartoletas. Rapaz, tô bem tentado, hein? Bem tentado, porque a Chape cede alguma coisa, né? Silvinho, não. Não, técnico para valorização essa rodada não tá fácil não, tá? É o Jorginho mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui o Jorginho. 2,89 em casa e 5 jogos, tá bem baratinho, precisa de 1,20.
Nunca fez menos de 1.20, né? O máximo foi 1.20, 25 aqui quando perdeu o jogo pro Corinthians. O Fluminense é que vem melhorando, tá? O Fluminense vinha cedendo alguns pontos, né? Mas fora de casa o time tinhoso aí, ó. 2.17 pro Pintado, 1.85 pro Humberto Louser. Não é um time de ceder tantos pontos não, tá? Mas eu acho que pra valorização tem que realmente ser o Jorginho, tá? Porque não tem outras opções aqui, né? E o útil ao agradável, vamos dizer assim, no máximo o Barbieri, tá? Ou o Abel Ferreira mesmo jogando fora de casa, mas o Abel tá custando 11.61. Deixa eu ver o Abel fora de casa, 4.28 em 8 jogos. Aqui se deu mal, perdeu pro Galo 1.3. De maneira geral, sempre pontua aqui, ó, acima dos 4 pontos, né? Aqui fez 2.93. Vai ficar atrelado. Se a Chape vencer do Palmeiras, ele faz 1.5 e 2 no máximo, né? 2,5 pontos. Mas se der um empate ou uma vitória, vai fazer mais de 3, 4 pontos. Precisa de 2.70 para começar a valorizar. Eu tô achando que eu vou com o Abel, hein? A Chape, por sua vez, aí, ó. O mínimo que cedeu até agora foi 3.20. Não, eu vou com o Abel. Tá? O Jorginho tá bem tentador, mas o Fluminense vem melhorando aí, tá? Aliás, se tem dois times que vem melhorando na competição, é o Cuiabá e o Fluminense, tá? O Fluminense depois que largou a Libertadores vem melhorando. E o Cuiabá também vem melhorando bastante. Então é um jogo um pouco mais indefinido, tá? Eu acho que eu vou com o Abel mesmo. Vou com o Português mesmo, tá? 117.52 para um time de valorização. Tá caro? Tá caro, tá? Mas eu tô também tentando pontuação. Se eu quisesse só a valorização, como eu falei aqui, ó, botava um Messias aqui atrás, botava aqueles zagueiros mais baratos, certo? É porque eu tô indo com o Gustavo Gomes, tô tentando uma pontuação cheia, estourar realmente, né? Valorizar bastante. Mas tá um time... Mas, ó, pra pontuação tá me agradando bastante, tá? Tá me agradando bastante. Olha aqui uma coisa aqui, zagueiros. É que eu não tô confiando muito no SG do Ceará. Lucas Claro também é complicado. Quinteiro aqui, ó, nem pensar. Mas é um cara que tá super desvalorizado. Pode valer muito a pena, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas pontuações do Quinteiro. Média de 0 ponto fora de casa. Pô, o Quinteiro até agora tá precisando de menos de 2.60. Rapaz, ele já chegou a fazer menos 2,80, menos 3.50. Ou seja, basta o que ele precisa para começar a valorizar. É um cara de risco, né? Não, eu vou assim mesmo na minha intuição, tá? Por enquanto tá assim. Eu sei que fica um time um pouquinho mais caro de valorização, mas é assim mesmo, tá? Às vezes os jogadores um pouco mais caros é que tem mais potencial para pontuar e com isso valorizar bem, tá? Mas a gente viu outras opções mais baratas e agora um time de bons baratos vou trazer outras mais baratas ainda, tá? Vou deixar o timezinho assim. Tô trazendo ele já na sequência aí pronto com o banco de reservas e o capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 117.52 cartoletas do time de valorização do canal. Eu sei, calma, não joga pedra, não dá dislike, não vem com os dois pés, calma. Eu sei que ficou um time um pouco mais salgado, né? Um time de valorização, mas eu vejo muito potencial nele, por exemplo, para pontuação. E com isso, a valorização vem junto, certo? Tanto é que no banco de reservas ali, ó, eu optei pelo jogador realmente baratinho, Quinteiro, custando 2 cartoletas, bem desvalorizado, mas não vejo muito potencial nele. Nonato, que ainda não desencantou no Fluminense, mas tá baratinho e tá desvalorizado. O próprio Rony, que tá com custo-benefício até que razoável, mas não vem pontuando bem. Mas a Chape toma muito gol de atacante, então tentei equilibrar, tá? Mas, calma, isso aí é só um protótipo, tá? Quando eu for postar os times no Instagram, depois da live de sábado, de repente posso fazer uma mudança ou outra. Mas vou ser sincero, tá? Gostei do time. Além de repente, de valorização, pode ser que alcance uma pontuação boa, tá? E na sequência agora, né? Já vou trazer o bons e baratos, tá? Pra vocês. Coloquei o Gilberto aí de capitão, né? Porque realmente essa nova fase do Bahia tá se mostrando muito ofensivo com o Dabove ali, né? E eu acho que vai ser um jogo interessante, porque o Bragantino se defende muito bem fora de casa, mas também não deixa de ser um time ofensivo, né? Vai ser um jogo interessante, tá? E outra coisa, capitão para esse time de valorização não nos interessa. Interessa o que? É a valorização. Mas olha, gostei do time, hein? De repente vai surpreender, vai pontuar muito bem nessa rodada. Tá bom? Então aí, ó, custando 117.52, time de valorização no canal para a 21ª rodada. Na sequência, tô vindo aí com bons baratos já. E não menos importante, por sinal bem importante, né? O nosso time de bons baratos do canal, do Diz Mané BB, fez 67.88. Foi uma mitada para a rodada que foi a última, né? A média dos cartoneiros ali girar em torno de 32 pontos, né? E essa rodada quem passou de 50 e 60 pode bater no peito e dizer sim que mitou, né? Que foi uma rodada boa. Inclusive esse time de bons baratos do canal vem surpreendendo, tá? Vem surpreendendo aqui ó, a pontuação dos times do canal, né? Com muita regularidade aqui, o time principal do canal ainda lidera na pontuação geral dos nossos 3 times aqui, né? Mas o Bons e Baratos começa a encostar, tá? Bons e Baratos durante todo esse campeonato aí já deu algumas mitadas, vem com uma certa regularidade. Por quê? Porque é um time alternativo.
Aqui nesse bons baratos eu tento escalar quem eu não coloco no principal, que eu vejo que tem potencial. Às vezes um jogador um pouco menos visado, às vezes um jogador de um pouco mais de risco, né? Então eu dou uma arriscada maior aqui, certo? A maior prova disso foi o Pedro aqui, ó, né? Coloquei o Pedro, né? Foi bem, fez gol, certo? O Alisson aqui, ó, deu assistência, certo? Sarabia destruiu, né? Foi bem demais, muito desarme. Aqui, ó, o América, citei bastante o América na última live, dizendo que era um dos SGs viáveis para a rodada, fora os favoritos. Não deu outra aqui, ó, manteve o SG aqui, ó, o Ricardo Silva e com o Marlon, né? Só fiquei meio chateado aqui, porque aqui eu não acabei botando o Cal aqui, que tá jogando como volante, acabei me esquecendo dele, deu bobeira. Mas vamos lá, vamos vender, tá? E trazer esse time já prontinho aí, ó, como a gente sempre faz, esse time de bons baratos, com peças o quê? Alternativas, tentando diferenciar do time principal do canal, né, e até mesmo o time de valorização, né, para dar outras opções para vocês. Algumas vão ser inviáveis, a gente vai repetir uma ou outra, mas são poucas, tá? Na sequência já estou trazendo o time aí prontinho aí, já com banco de reserva e com capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 110,52 cartoletas, tentei ao máximo aí não estourar esse patamar aí de 110 cartoletas, né, senão não é um time bons e baratos, né, mas poderia ter feito um time um pouco melhor, quem sabe, mas até que gostei do time. Bastante potencial aí, botei o Crispim e o Yuri Alberto aí, porque eu acredito que Internacional e Fortaleza vai ser um jogo de bastante gols aí pros dois lados, talvez, né? Acredito eu. Até queria botar a braçadeira no Yuri Alberto aí, mas acabei botando no Roger Guedes, porque ele é um cara muito participativo, já chegou fazendo 2 boas pontuações, tem um histórico bom de cartola, né? Tô muito curioso para ver como é que o Corinthians vai se comportar aí com o William agora, né? Do ponto de vista ofensivo. Coloquei o Vitinho ali na frente, porque sempre é bom ter um atacante do Flamengo. O Flamengo produz demais, faz muito gol, e o Vitinho vem produzindo scout. Foi mal ontem, foi mal na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro vem saindo do banco e dando assistência, fazendo gol, vem muito bem, tá? E aqui eu botei o Everton Ribeiro, de repente eu faço uma troca, boto o Andréas pra cá e o Everton Ribeiro no principal, vou ver ainda, né? E tripliquei o Galo, porque realmente pra mim é o SG mais provável, né? Enfim, e claro, o Jorginho não sobrou muita cartoleta, né? Tem muito aí com o Renato, né? Ou com o Cuca, são treinadores favoritos aí pra rodada praticamente, né? Agora vejam como cartoleta é complicado, gente. O Roberto é muito barato, 5,86. Com isso me criou uma dificuldade para quê? Fazer o banco de reservas pro ataque. Por exemplo, eu tive que botar o Bobadilha, né? Não deu tanta... Sobrou muita opção, tá entendendo? Então vejam como cartoletas é importante, tá? Principalmente para escalar no banco de reserva. Bom, até acredito que ficou um time bem competitivo, certo? Custando 110,52 cartoletas. Esse é o time de bons baratos do canal para a 21ª rodada. Então é isso, meu povo, minha pova. Time de valorização e bons e baratos do canal escalados. Vocês viram, quem assistiu o vídeo time principal na terça-feira, viram que eu tentei ao máximo não repetir peças. Para quê? Para montar 3 times para vocês e mostrar que tem opções viáveis para a rodada para a gente ir bem, tá? Bem equilibradinho ali, buscando sempre aquela média de 60 pontos ali. E claro, se acertar o capitão, daí se é o limite, aí dá aquela metade de 80, 90, passa de 100 pontos, certo? Mas a questão é escalar um time equilibrado, né? Para pontuar na média e o capitão alavancar sua pontuação, tá certo? Então, portanto, se você já é inscrito e gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, convido aí a conhecer e se inscrever no canal, logo aqui embaixo nesse botãozinho inscrever-se e ativar o sininho das notificações, tá? Um grande beijo de coração para todos vocês, até a live de sábado, meio-dia. Vamos que vamos, fui!